Olá! A gente costuma pensar na história como um registro fiel do que aconteceu, não é mesmo? Mas e se não for bem assim? Na verdade, a história é uma construção, e a grande pergunta é: quem a constrói e como? É exatamente essa jornada que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar em como a busca pela verdade do passado se transformou e muito ao longo dos séculos. Pois é, e no coração de toda essa discussão existe uma pergunta que, olha, persegue os historiadores há muito, muito tempo. Afinal de contas, o que é a história? É uma arte, sabe, feita para inspirar com aquelas narrativas grandiosas? Ou é uma ciência que busca fatos, dados, uma verdade mais objetiva? E pode até parecer uma discussão só acadêmica, mas não é não. A resposta para essa pergunta define como nós nos enxergamos, como entendemos de onde viemos e para onde estamos indo. E essa discussão toda, ela não é de hoje. A gente precisa voltar lá para a Grécia Antiga para entender a raiz disso tudo. Lá, nós encontramos duas figuras que são basicamente o oposto uma da outra. De um lado, Heródoto, o que poderíamos chamar de o grande contador de histórias. Para ele, a história tinha que ser um espetáculo, uma narrativa que misturava fatos com lendas para ensinar, mas também para fascinar. Agora, do outro lado, a gente tem Tucídides, o analista, o cara mais sóbrio. O foco dele era outro. Era buscar a verdade nua e crua, entender os padrões do comportamento humano para que o futuro pudesse aprender com os erros do passado. E pronto. Essa divisão, a arte de contar versus a ciência de analisar, foi o que deu o pontapé inicial para todo o debate que dura até hoje. Ok, então aqui a gente chega num ponto que é, assim, fundamental. É preciso entender que a história nunca vai ser uma fotografia exata do passado, não tem como. O autor do material que estamos analisando deixa isso bem claro. A história é sempre uma reconstrução. É uma interpretação que é feita para atender algumas necessidades muito humanas. Primeiro, explicar os fatos. Segundo, transmitir valores morais para as novas gerações. E terceiro, dar algum sentido ao nosso presente, usando o passado como exemplo. A verdade histórica, então, não é sobre tirar uma cópia exata do passado, mas sim sobre construir um significado para ele. Beleza. Partindo então desse dilema lá dos gregos, a própria figura do historiador começou a se transformar completamente. Cada época da humanidade meio que entregou um novo par de óculos, umas lentes diferentes para olhar o passado. E claro, mudando as lentes, muda o que se enxerga e o que se procura. Vamos dar uma olhada em como essa fascinante evolução aconteceu? Olha só que interessante. Primeiro, veio o iluminismo, com aquela fé total na razão. Os historiadores dessa época queriam encontrar leis universais, quase como na física, que explicassem o progresso da humanidade. Só que aí, como uma reação a essa abordagem mais fria, digamos assim, veio o romantismo. E aí foi o oposto. Mergulharam de cabeça na paixão, na intuição. O objetivo aqui era o outro. Era quase poético, ressuscitar o espírito dos heróis, a alma de uma nação. E depois dessa onda, no século XIX, o positivismo chega e dá uma virada de chave radical. A ideia agora era: chega de paixão, chega de poesia. A história tem que ser uma ciência. Ponto. Objetiva, baseada só e unicamente em documento. E o mais legal é que, dentro de cada um desses grandes movimentos, cada pensador apontava para um motor da história diferente. Por exemplo, para Hegel, o que movia tudo era uma espécie de espírito da lei, algo bem abstrato. Já para Comte, era o progresso da ciência. Aí a gente tem outros que olhavam para a sociedade. Montesquieu focava nos costumes, enquanto Guizot e, claro, Marx apontavam para as classes e a luta entre elas. E para Ranke, que foi o grande nome do positivismo, o motor central era a nação. É como se cada um olhasse para o mesmo fenômeno com uma lente de aumento diferente. Cada uma mostra um detalhe incrível, mas nenhuma, sozinha, consegue mostrar a imagem toda. Vamos pegar essa frase aqui. Ressurreição heróica. Uau! Isso resume perfeitamente o que os românticos queriam. Para historiadores como o francês Michelet, por exemplo, o trabalho via muito além de só analisar. Era preciso sentir o passado. Era usar a empatia, a intuição, para trazer de volta à vida os heróis, as paixões, as tragédias, tudo. A ideia não era só descrever a Revolução Francesa de forma seca. Não, a ideia era fazer com que quem estivesse lendo pudesse quase ouvir o clamor do povo nas ruas. A história, para eles, virava uma verdadeira epopeia. E aí, o positivismo chega e vira a mesa. É uma mudança drástica. O historiador, que antes era quase um poeta, agora veste a toga de juiz. A regra de ouro dita por Fustel de Coulanges era bem clara: falar o documento. E só, nada mais. Imaginação, paixão, filosofia, tudo isso era visto como contaminação, ruído.
O historiador ideal seria totalmente imparcial e o seu veredito, a tal da verdade, deveria emergir limpinho, puro, direto das evidências documentais. Ok, a gente viu todo esse panorama europeu. Mas e aqui no Brasil? Como essa busca pela história aconteceu por aqui? Agora a gente vai mudar o nosso foco para cá, para entender os desafios que eram, convenhamos, únicos. Escrever a história de uma nação recém-nascida, gigante e super complexa como o Brasil, isso acabou moldando a nossa forma de contar a história de um jeito bem particular. Quando a gente pega os primeiros textos sobre a história do Brasil para ler, uma coisa salta aos olhos: a natureza. Ela não é só um cenário, um pano de fundo. Não mesmo. A floresta, os rios imensos, a terra, tudo isso é tratado quase como um personagem principal, uma força que molda o povo, que define o destino da nação. Como aponta o autor, a nossa primeira historiografia ressente-se do excesso de natureza. O ambiente era usado para explicar tudo, absolutamente tudo, desde a suposta preguiça do povo até a promessa de que aqui se ergueriam um grande império. E essa citação aqui, ela é a prova disso. Captura essa visão perfeitamente. Desde o comecinho, lá na carta do Pero Vaz de Caminha, o Brasil foi pintado como um paraíso na Terra, um novo Éden, onde a natureza dava tudo de mão beijada. Essa ideia de terra prometida, de uma perpétua primavera, se tornou a base das primeiras histórias que foram contadas sobre o nosso país. Repare que curioso, era uma história que não começava com gente, com um povo, mas com uma paisagem. Uma paisagem de utopia que parecia prometer um futuro incrível, quase que sem precisar fazer força. Certo. Se a natureza era esse cenário de paraíso, quem era o ator principal? O bom selvagem. Dentro daquele projeto romântico de criar uma identidade para o Brasil, a figura do indígena foi, assim, completamente idealizada. Ele virou um símbolo de tudo que era puro, nobre, integrado à natureza, bem o oposto da Europa, que era vista como corrompida. Mas aqui é crucial entender uma coisa. Essa imagem não tinha nada a ver com a realidade dos povos originários. Era, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta política, literária, usada para criar um mito de fundação, uma história de origem para essa nação que estava nascendo. Então, dá para traçar um caminho bem claro de como a nossa história foi sendo escrita. No começo de tudo, a gente tem as crônicas de viagem, aqueles relatos maravilhados, cheios de idealização da terra. Num segundo momento, já com a independência, entra em cena o projeto romântico. O foco agora era criar os nossos mitos, os nossos heróis nacionais. E, por fim, espelhado no que acontecia na Europa, vem a fase mais científica, com a fundação do IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ali começava um esforço mais sistemático de juntar documentos para escrever uma história oficial para o país. E o desafio nosso era gigantesco. Pensem bem, como é que se cria uma história, uma narrativa única para um país com o tamanho de um continente? Um país que é, na sua essência, um mosaico de culturas, com povos indígenas, com colonizadores europeus e com milhões de africanos trazidos à força. Como juntar toda essa diversidade e criar uma história nacional unificada? Esse era o quebra-cabeça monumental que os nossos primeiros grandes historiadores, gente como Warneguerque e Capistrano de Abreu, tentaram montar. Tudo isso nos leva, finalmente, à grande conclusão de toda esta análise. Se tem uma coisa que podemos tirar dessa jornada, que foi da Grécia Antiga até o Brasil, é o seguinte: a escrita da história, ela nunca acaba. Não se trata de encontrar uma verdade final, um ponto final. É um processo que não para, de diálogo, de questionamento e de novas interpretações. E tem uma frase, citada no material que nos serve de guia, que resume isso de uma forma genial. L'histoire n'est pas un problème, c'est une leçon. Em bom português, a história não é um problema, é uma lição. Parar para pensar nisso muda toda a perspectiva. O objetivo deixa de ser resolver o passado, como se fosse um problema de matemática com uma única resposta certa. O objetivo passa a ser aprender com ele. E aprender, a gente sabe, é algo que nunca termina. No fundo, o que é a história, então? É um diálogo. O autor usa um termo muito bonito, uma comunhão intertemporal das coletividades. É quase como uma grande conversa que atravessa o tempo entre nós que estamos aqui no presente e todos que vieram antes. Nós fazemos as perguntas que importam para nós hoje e o passado, o passado responde, através dos documentos, dos vestígios, das memórias. E o mais incrível é que cada resposta que ele dá acaba gerando um monte de perguntas novas. É exatamente por isso que se diz que a história está sempre sendo reescrita. Não é que os fatos mudem, o que muda somos nós.
Cada nova geração chega com as suas próprias angústias, os seus valores, as suas ferramentas. Aquilo que para um historiador lá do século XIX não significava nada, hoje pode ser a peça que faltava para entendermos uma questão super importante. Ao fazermos perguntas diferentes, acabamos achando novas fontes ou olhando para as fontes antigas de um jeito novo. E é isso, esse movimento, que mantém a história viva, relevante, essencial. E assim, terminamos com uma provocação. Uma pergunta para ficar ecoando. Se a história é, de fato, esse diálogo sem fim, e se cada geração tem não só o direito, mas o dever de fazer as suas próprias perguntas ao passado, qual vai ser a nossa parte nessa conversa? Que pedaços do passado a nossa geração vai escolher iluminar? Que vozes que por tanto tempo ficaram em silêncio nós vamos finalmente trazer à tona? A história que vai ser contada amanhã depende inteiramente das perguntas que tivermos a coragem de fazer hoje.